Bom dia aí para todos do sexto ano. Estimo que todos estejam bem, estejam tomando as medidas de precaução de forma correta, lavando as mãos, se alimentando bem, para que a gente possa passar o mais rápido possível aí por esse período difícil e aí possamos voltar à normalidade. Vamos lá, o nosso assunto vai ser Grécia, tá? Para a gente começar, já é válido uma interpretação desse mapa aqui, gente. Aqui nesse mapa você tem a região que a gente vai conhecer como Grécia, e aí aqui duas principais cidades, a cidade de Esparta e a cidade de Atenas, que mais lá na frente a gente vai conversar de forma separada as principais características de cada cidade-estado dessas, tá? O primeiro conceito, quando a gente fala de Grécia, que é bom vocês entenderem, é justamente o conceito de cidade e estado, tá? Cidade-estado, gente, é uma cidade que ela é independente, ela tem governo próprio, ela não depende de outras cidades, ela não depende de um outro governo acima do dela. Então, quando a gente fala aqui, ó, Esparta era uma cidade grega e Atenas é uma cidade grega, a gente não vai entender que existia um governo que estava acima dessas duas cidades. Não, cada cidade tinha o seu governo, tinha sua organização social, tinha suas próprias leis, independentes uma das outras, tá? Por isso que a gente chama de cidades-estados. Os gregos, nós os chamamos de gregos, mas naquela época eles não se viam como um único povo. Tanto é que você vai ter várias guerras entre Esparta, várias guerras que vão envolver cidades-estados gregas. Assim como você vai ter em muitos momentos as cidades-estados gregas se unindo, formando alianças quando a ameaça é externa. Então, eles não têm uma identidade nacional aqui, tá? A pátria deles é a cidade. A cidade-estado é a pátria deles, tá? Bem, formação da Grécia Antiga. A Grécia Antiga ela vai ser formada aí, na verdade, por um grupo de povos. Aqui eu botei para vocês o nome, né? São 4 ao todo, tá? Aqueus, Eólios, Jônios e Dórios. A somativa aqui da cultura desses povos, das características principais desses povos, vai gerar o povo grego, tá? Então aqui eu botei para vocês novamente um mapa, onde você percebe aqui a participação aqui, o estado grego, né? O estado não, porque eles não era mais o território aqui que compreendia, ele era chamado de Grécia, que ele é de Creta. Aqui de branco você tem as colônias, então percebe que inclusive na Itália aqui os gregos tinham colônias, então eles dominaram outros territórios, né? Dominaram outros povos, mas basicamente eles estavam situados aqui próximo do Oriente Médio já, tá? Aqui os períodos da história grega, basicamente são 5 períodos, e as características eu resumi bastante para que vocês pudessem assimilar da melhor forma possível. Primeiro período, creto-micênico. Nesse período a gente vai ter a utilização dos metais vindos do Oriente e a utilização também do alfabeto fenício, tá? Na verdade, os gregos eles vão adaptar, eles vão aprender o alfabeto fenício e eles vão fazer adaptações para transformar esse alfabeto de uma forma que fosse melhor a eles, tá? Lembrando que o primeiro povo que apresentou de fato um alfabeto escrito foram os fenícios. Depois vem um período pré-homérico. Nesse período você vai ter a formação das polis. Polis, gente, é a mesma coisa que cidade-estado, tá? Então, na prova de vocês, ou até mesmo na explicação, você pode falar ou cidade-estados gregas, ou você pode falar polis gregas, tá? É a mesma coisa. É nesse período que a gente vai ter a expansão para o Oriente e o Ocidente. Ou seja, se a gente fosse perguntar aqui em qual período os gregos teriam conquistado esses territórios, a gente poderia julgar que foi no período pré-homérico, porque aqui, ó, o Oriente e para cá o Ocidente, a expansão aqui desse território, tá? Período homérico. No período homérico a gente vai ter
o início da democracia e a cunhagem de moedas. E aí eu botei aqui algumas moedas gregas para vocês, né? Então você já percebe a questão do comércio baseado aí em um sistema monetário na Grécia. Além disso, é extremamente importante quando a gente fala de democracia aqui também, tá? A ideia de democracia surge em Atenas. E o que seria essa democracia? Seria a vontade da maioria, né? Então, num processo de decisão democrático, são feitas eleições onde o cidadão vota e aí a vontade da maioria, essa é a que é aceita, tá? Esse é um processo que a gente chama de democrático. Depois chega no período clássico, né? No período clássico nós vamos ter alguns conflitos entre as cidades-estados gregas. Então tu tens Atenas liderando aí a Confederação de Delos, e a gente vai ter também o desenvolvimento da filosofia, tá? Aqui embaixo eu botei um desenhozinho para vocês representando o que seria essa ideia filosófica, ó. Estou curioso, como faço para ser um filósofo? Primeiro você deve abdicar de suas certezas. De uma hora para outra a filosofia ficou tão chata. O que seria abdicar de suas próprias certezas, gente? A filosofia seria o amor pelo conhecimento, o amor pelo pensamento, o amor pela racionalidade. Então, nesse início de filosofia aqui, basicamente, os filósofos gregos vão tentar desenvolver esses questionamentos e respostas racionais para os seus questionamentos, tá? Então, a gente já viu aqui, basicamente, três características da cultura grega que são importantíssimas na nossa sociedade atual: o sistema monetário, a democracia e a filosofia. No quinto aqui período é o período helenístico. A gente já vai ter o domínio dos macedônicos sobre a Grécia, ou seja, nesse período a gente vai ter a Grécia sendo dominada. Essa Grécia que tinha tantas colônias aqui, ela vai ser derrotada pelos macedônicos. Organização política. No início, gente, os grupos indo-europeus que chegaram à região onde hoje é a Grécia, aqueles lá que eu falei no início, os jônios, eólios e dórios e os aqueus, eles eram organizados em genos. Genos era uma comunidade, meio que uma família gigantesca, e essa família ela tinha um patriarca. Esse patriarca ele tinha funções administrativas, funções religiosas, tá? E ele também que organizava aí os guerreiros para possíveis conflitos. Então, os genos eles eram basicamente uma sociedade patriarcal, tá? Quando uma figura masculina aí assume esse poder de governo. Porém, gente, com o aumento da população, com o aumento das pessoas no gênero, chegou uma hora que esses gêneros o patriarca não consegue mais governar, porque são muitas pessoas, e vamos ter alguns problemas na forma de obtenção de alimento e terra, por exemplo. Porque nos gêneros, enquanto eram poucas pessoas, as terras eram distribuídas. Todos trabalhavam em prol de um bem comum, e que era a alimentação de todos. No caso, todo mundo produzia para que todos se alimentassem. E essa terra ela era hereditária, ou seja, ela passava de pai para filho. Como aumentou muito a população, começou a ter um grande número de pessoas que não tinham acesso à terra, porque geralmente era o filho mais velho que herdava esse território. Então vamos ter um momento que vai ter uma divisão daquelas pessoas que têm terras e que seriam mais privilegiados porque têm terras férteis, podem plantar, e aquelas pessoas que não herdaram, então elas não têm meio para onde ir. Nesse momento, sim, esses genos vão se agrupar alguns e vão se transformar em polis, em cidades. Essas cidades agora vão ser governadas por um rei, por uma monarquia, tá? Porém, essa monarquia, o rei não manda em tudo. Existe um grupo chamado Eupátridas, que significa os bem-nascidos. Esse grupo seria a elite grega, e esse grupo tenta governar aí junto com o monarca grego, tá? Para finalizar, gente, o exercício, livro de vocês, página 56, tá? E depois vocês vão para a página 65, fazer a primeira e a segunda questão somente. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus e até mais.